Alguma vez você já sentiu que as preocupações te arrastam como uma correnteza imparável? O peso dos problemas pode te fazer esquecer que você não está sozinho nessa batalha. Mateus 6,34 nos lembra: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Isso não é apenas um conselho, é um chamado divino para confiar naquele que tem o controle de tudo. Hoje você descobrirá como liberar sua mente e seu coração, entregando cada carga a Deus, e como, ao soltar, encontrará uma paz que só Ele pode te oferecer. Soltar as preocupações não é um ato simples, especialmente em um mundo que constantemente nos empurra a carregar mais do que podemos suportar. Enfrentamos inúmeras razões para nos preocupar: o futuro incerto, as expectativas que os outros colocam sobre nós, as responsabilidades que parecem se multiplicar. No entanto, Deus nos oferece uma alternativa completamente oposta. Ele nos convida a confiar em seu plano perfeito e a descansar em seu amor. Mas por que nos custa tanto fazer isso? A resposta está em nossa constante necessidade de controle. Em Mateus 6, 25 e 27, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Essas palavras são um lembrete claro e direto de que a nossa preocupação não pode acrescentar um só dia à nossa vida. Mas ainda, elas nos convidam a refletir. Se Deus cuida das aves, como não cuidaria de nós? A preocupação é como uma bagagem pesada que carregamos por toda parte, achando que é indispensável. Mas Deus nos mostra que essa bagagem não nos pertence para carregar. Em Filipenses 4, 6, 7, nos é dito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Este versículo não é apenas um conselho, mas uma promessa. Quando decidimos entregar nossas preocupações a Deus em oração, Ele nos dá sua paz. Uma paz que o mundo não pode oferecer. Imagine um rio caudaloso. Se lutamos contra a correnteza, nos cansamos rapidamente. Mas quando confiamos no fluxo da água e deixamos que ela nos leve, encontramos descanso. Assim é confiar em Deus. Não significa que ignoramos nossas responsabilidades, mas que reconhecemos que não fomos feitos para carregá-las sozinhos. Quando soltamos nossas preocupações, abrimos espaço para que Deus haja. Com frequência, o maior obstáculo para confiar em Deus é a nossa mente. Enchemo-nos de: e se acontecer isto? E como vou resolver aquilo? Mas Deus nos convida a mudar nossa perspectiva. Em Salmos 46, 10 ele diz: fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Essas palavras nos chamam a parar, a aquietar o coração e a lembrar quem Ele é. Ele não é um Deus limitado por nossas circunstâncias. É o Criador do universo, o mesmo que sustenta as estrelas no céu e conhece cada detalhe da nossa vida. O ato de confiar em Deus é como plantar uma semente. Você não pode ver imediatamente o que acontece debaixo da terra, mas sabe que algo está crescendo. Da mesma forma, quando você confia em Deus, seu plano está agindo, mesmo que você não consiga ver de imediato. Mas aqui está o desafio. Confiar implica esperar. Eclesiastes 3:11 nos lembra: tudo fez formoso em seu tempo. Deus não se apressa, mas também não se atrasa. Seu tempo é perfeito, mesmo quando parece que o nosso está acabando. Às vezes, nossas preocupações nos fazem esquecer as bênçãos que já temos.
Nós nos concentramos tanto no que nos falta, que deixamos passar o que Deus já providenciou. É como olhar para uma paisagem impressionante e focar apenas em uma nuvem escura no horizonte. A gratidão é uma ferramenta poderosa para combater a preocupação. Quando agradecemos a Deus pelo que Ele já fez, lembramos de sua fidelidade e encontramos motivos para confiar em seu futuro. Você se lembra de quando era criança e confiava que seus pais cuidariam de tudo? Nunca se preocupava com como a comida chegaria à mesa ou como as contas seriam pagas. Você sabia que eles estavam no comando. Deus quer que tenhamos essa mesma confiança infantil nele. Em Marcos 10:15, Jesus diz: "Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele." A confiança de uma criança não se baseia em saber todos os detalhes, mas em conhecer o caráter de quem cuida dela. A pergunta não é se enfrentaremos preocupações, porque a vida é cheia de desafios. A pergunta é como responderemos a eles. Escolheremos carregar esse peso sozinhos ou confiaremos naquele que nos convida a entregar nossas cargas? Em 1 Pedro 5:7, somos encorajados. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. A palavra toda é fundamental. Não se trata de entregar apenas as grandes preocupações ou aquelas que achamos que são dignas de Deus. Trata-se de entregar cada pensamento ansioso, cada temor, cada incerteza. Deus não nos pede que ignoremos nossas responsabilidades, mas que mudemos nossa perspectiva. Em vez de ver nossas preocupações como um obstáculo intransponível, devemos vê-las como uma oportunidade para nos aproximarmos mais dele. Cada desafio é um convite para aprofundar nossa fé, para depender menos de nós mesmos e mais de sua graça. A confiança em Deus não é um sentimento passageiro. É uma decisão diária. É escolher acreditar que seu plano é bom, mesmo quando nossas circunstâncias dizem o contrário. É recordar que sua fidelidade nunca falha, que seu amor é constante e que seu poder é maior do que qualquer problema que enfrentemos. Quando aprendemos a soltar nossas preocupações, experimentamos uma liberdade que não tem preço. Deixamos de gastar nossa energia em coisas que não podemos controlar e passamos a investi-la no que realmente importa. Nossa relação com Deus, nosso propósito nele e as pessoas ao nosso redor. Porque ao fim do dia, as preocupações apenas nos roubam a alegria do presente. Mas quando confiamos em Deus, encontramos paz, propósito e esperança. A confiança em Deus não se desenvolve da noite para o dia. É um processo que exige intenção, fé e, acima de tudo, prática constante. Muitas vezes nos vemos presos em um ciclo de dúvidas e preocupações, pensando que devemos resolver tudo por conta própria. No entanto, Deus nunca nos criou para carregar esse peso. Seu desejo é que aprendamos a depender dele em cada área da nossa vida. Em Provérbios 3, 5, 6 somos instruídos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo nos dá duas diretrizes importantes. Primeiro, confiar plenamente em Deus. Segundo, reconhecer sua autoridade sobre nossa vida. Não se trata apenas de pedir ajuda em momentos de desespero, mas de convidá-lo para cada área da nossa existência. Quando pensamos em confiar em Deus, muitas vezes associamos isso a uma fé cega. Mas a fé em Deus não é cega. Ela está baseada em seu caráter e nas promessas que encontramos em sua palavra. Ele não é um Deus que falha ou abandona. Em Números 23:19, lemos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele diria e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Esta passagem nos assegura que podemos confiar que ele sempre cumprirá o que promete.
Imagine que você está de pé à beira de um precipício e à sua frente há uma ponte que parece frágil. A fé em Deus é dar o primeiro passo, não porque você confia em sua capacidade de atravessar, mas porque confia que a ponte é sólida. É acreditar que Deus colocou esse caminho ali para você e que seu propósito é sempre bom, mesmo que você não o compreenda de imediato. Uma das maiores barreiras para confiar em Deus é o medo. O medo nos paralisa, nos faz duvidar e nos leva a tomar decisões baseadas em nossas próprias limitações. Mas a palavra de Deus nos dá uma ferramenta poderosa para combater o medo: seu amor perfeito. Em 1 João 4,18 lemos: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não está aperfeiçoado no amor. Este versículo nos lembra que quando vivemos no amor de Deus, o medo não tem lugar em nossa vida. Viver confiando em Deus não significa que nunca enfrentaremos desafios. O próprio Jesus nos advertiu em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não se trata de evitar as dificuldades, mas de saber que temos alguém muito maior que elas ao nosso lado. Quando enfrentamos adversidades com a certeza de que Deus está conosco, encontramos uma paz que transcende qualquer circunstância. Pense na vida como um jardim. Para que um jardim floresça, é necessário cuidar das plantas, remover as ervas daninhas e regá-las constantemente. Da mesma forma, nossa fé em Deus precisa ser cultivada. Isso implica ler sua palavra, orar com regularidade e nos cercar de pessoas que nos encorajem em nossa caminhada espiritual. Em Romanos 10:17 lemos: assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não surge do nada, é o resultado de um relacionamento constante com Ele. Entretanto, mesmo quando tentamos confiar em Deus, é fácil cair no hábito de tomar as rédeas novamente. Queremos soluções rápidas e quando parece que Deus não responde imediatamente, começamos a duvidar. Mas Isaías 40:31 nos dá uma promessa maravilhosa: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aprender a esperar em Deus não é um sinal de fraqueza, mas de força. É confiar que seu tempo é perfeito, mesmo que não coincida com o nosso. A espera é um dos maiores desafios em nosso relacionamento com Deus, mas também é uma das formas mais poderosas pelas quais Ele trabalha em nós. É na espera que aprendemos a depender completamente dEle, onde nossas prioridades se alinham com as dEle e onde nosso caráter é moldado para refletir sua imagem. Em Tiago 1:2-4 somos encorajados: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que nada vos falte. Deus nos chama a confiar nele não porque ele precise, mas porque nós precisamos. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso protetor. Em Salmos 46:1 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Este versículo não é apenas uma afirmação de sua presença, mas um convite para recorrer a Ele em qualquer momento e circunstância. A chave para soltar nossas preocupações e confiar em Deus é lembrar quem Ele é. Ele não é apenas um amigo ou um conselheiro, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega. Ele tem o poder de mudar qualquer situação, mas também tem a sabedoria para saber quando é melhor fazê-lo. Em Jeremias 29:11, Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Essas palavras são um lembrete de que seu plano é sempre para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. À medida que avançamos pela vida, enfrentaremos momentos em que confiar em Deus parecerá impossível. Mas é justamente nesses momentos que seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo diz: "E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo." Isso significa que não precisamos ser fortes o tempo todo, podemos descansar em sua força. A verdadeira confiança em Deus não se mede pelo que fazemos quando tudo está bem, mas por como respondemos quando tudo parece estar mal. É fácil louvar a Deus em tempos de abundância, mas confiar nele em meio à incerteza exige uma fé profunda e genuína. Em Hebreus 11:1 lemos: "Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem." A fé não elimina as dúvidas, mas nos dá coragem para enfrentá-las com a confiança de que Deus está agindo a nosso favor. Quando você começa a liberar suas preocupações e confiar plenamente em Deus, experimenta uma mudança que transcende o visível. Não é simplesmente parar de se preocupar. É um ato de fé que reconfigura sua maneira de pensar e de viver. A verdadeira liberdade não consiste em escapar dos problemas, mas em saber que você não está sozinho ao enfrentá-los. É nesse ponto que descobrimos o que realmente significa andar por fé e não por vista, como nos ensina 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Imagine que você passou anos carregando uma mochila cheia de pedras. Cada preocupação, cada medo, cada dúvida é como uma pedra que você acrescenta ao peso. Com o tempo, essa mochila se torna insuportável. Mas Deus não quer que você caminhe pela vida assim. Em Mateus 11:28-30, Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Este versículo não é apenas um convite, é uma promessa de descanso, de alívio, de uma nova maneira de viver. Libertar-se das suas preocupações não significa ignorá-las ou fingir que não existem. Significa entregá-las a Deus e confiar que Ele está no controle. Mas isso não acontece automaticamente. Exige intenção e prática. Filipenses 4:6-7 nos dá uma chave preciosa. "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz, que não depende das circunstâncias, é o resultado de confiar completamente em Deus. Às vezes, nossas preocupações são fruto de tentar controlar coisas que não estão em nossas mãos. Queremos planejar cada detalhe, prever cada problema, garantir cada resultado. Mas a vida não funciona assim. Em Provérbios 19:21, somos lembrados: "Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá." Este versículo nos chama a nos render, a reconhecer que nossos planos nunca serão melhores que os de Deus. Rendição não é sinônimo de desistência, é um ato de confiança. É como uma criança que segura firme a mão do pai enquanto atravessam uma rua movimentada. A criança não sabe quantos carros vêm, nem quão longe está o outro lado. Só sabe que seu pai a conduzirá em segurança. Assim é a confiança em Deus. Nem sempre entenderemos seu plano, mas podemos ter certeza de que Ele sempre tem o nosso bem em mente. A chave para confiar em Deus é lembrar sua fidelidade. Olhe para trás na sua vida.
Quantas vezes você viu sua mão te guiando, protegendo, provendo, mesmo quando você não merecia? Em Salmos 37:25, Davi declara: Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Este testemunho nos lembra que Deus nunca abandona os seus. À medida que você aprende a confiar em Deus, começa a ver as coisas de uma forma diferente. Aquilo que antes parecia um obstáculo intransponível, agora se torna uma oportunidade de crescimento. O que antes te enchia de medo agora te preenche de esperança. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo não é apenas uma promessa de sua presença, mas também de sua força. Mas confiar em Deus não é um evento único, é um processo diário. É uma decisão que você toma todas as manhãs ao acordar e enfrentar um novo dia com seus desafios. Em Lamentações 3:22-23, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Este lembrete nos encoraja a começar cada dia com a certeza de que sua fidelidade nunca falha. Um dos maiores inimigos da confiança em Deus é a comparação. Vivemos em um mundo onde é fácil olhar para os outros e nos perguntar por que suas vidas parecem mais fáceis, mais bem-sucedidas, mais abençoadas. Mas em João 21:22, Jesus diz algo profundamente marcante. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu segue-me. Esse chamado para seguir a Cristo sem distrações nos liberta do peso de nos compararmos com outros. Quando deixamos de nos preocupar e começamos a confiar em Deus, experimentamos uma liberdade que o mundo não pode oferecer. É como sair de um quarto escuro e entrar na luz do sol. Essa luz é seu amor, sua graça, sua verdade. Em João 8:12, Jesus declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz não apenas nos guia, mas também nos dá clareza para ver as coisas a partir da sua perspectiva. A vida sempre terá altos e baixos. Haverá dias bons e dias difíceis. Mas quando você confia em Deus, encontra uma estabilidade que não depende das circunstâncias. Em Hebreus 13:8 somos assegurados: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua constância é uma âncora para nossas almas, uma fonte de esperança inabalável. Quando tomamos a decisão de confiar plenamente em Deus, um profundo processo de transformação começa dentro de nós. Essa confiança não é cega, mas fundamentada em sua palavra, seu caráter e sua fidelidade constante. No entanto, muitas vezes nos vemos lutando com nossas próprias dúvidas, perguntando-nos se realmente é possível entregar nossas preocupações e viver em paz. É nesses momentos que devemos lembrar que a confiança em Deus não depende da nossa força, mas da graça dele. Provérbios 3:5-6 nos exorta: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esta passagem é um lembrete claro de que não somos chamados a entender tudo, mas a confiar que ele sabe o que está fazendo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos que as coisas aconteçam de acordo com nosso tempo e nossa lógica, mas Deus opera em um nível completamente diferente. Sua perspectiva é eterna e sua sabedoria é infinita. Imagine que você está navegando em um barco no meio de uma tempestade. As ondas são altas, o vento é forte e parece que o barco vai afundar. É nesse momento que você olha para o timoneiro e percebe que ele está completamente tranquilo, confiante, seguro de que chegará ao destino. Esse timoneiro é Deus.
Ele não se preocupa com as ondas, porque tem o controle do barco. Nossa tarefa não é dirigir o barco, mas confiar naquele que o conduz. Em Isaías 55, 8-9, Deus declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esta passagem nos chama a reconhecer nossa perspectiva limitada e a nos render à sabedoria daquele que vê o quadro completo. Mas confiar em Deus não significa que tudo será fácil ou que nunca enfrentaremos dificuldades. Na verdade, muitas vezes nossa fé se fortalece através dos desafios. Tiago 1, 2 e 4 nos encoraja dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Cada prova é uma oportunidade para crescer, para aprender a depender mais dele, para experimentar seu poder em nossas vidas. Um dos maiores obstáculos para confiar em Deus é o medo. Tememos o desconhecido, tememos perder o controle, tememos que as coisas não saiam como queremos. Mas em 2 Timóteo 1,7, somos assegurados, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Este versículo nos lembra que não estamos sozinhos em nossa luta contra o medo. Deus nos equipou com seu Espírito, que nos dá força para enfrentar qualquer desafio. A confiança em Deus também se manifesta na forma como lidamos com nossas prioridades. Muitas vezes, nossas preocupações surgem porque estamos focados em coisas temporais em vez de coisas eternas. Em Mateus 6, 19 e 21, Jesus nos ensina: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esse chamado para focar nossa atenção no eterno é fundamental para nos libertarmos das preocupações terrenas. É fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo vai bem, mas a verdadeira prova da nossa fé vem nos momentos de incerteza. É aí que lembramos que sua fidelidade não depende das nossas circunstâncias. Em Hebreus 10, 23, somos instruídos: mantenhamos firme, sem vacilar, a profissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Esse versículo nos convida a nos apegar à esperança que temos nele, sabendo que sua fidelidade jamais falha. Um elemento crucial para aprender a confiar em Deus é a gratidão. Quando agradecemos a Deus pelo que Ele já fez, fortalecemos nossa fé no que Ele fará no futuro. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos instruídos: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão não apenas muda nossa perspectiva, mas também nos lembra que Deus está agindo em cada detalhe de nossas vidas. À medida que você avança nesse processo de confiar em Deus, percebe que não se trata apenas de liberar suas preocupações, mas de abraçar sua paz. João 14, 27 nos diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essa paz, que excede todo o entendimento, é o resultado de um relacionamento íntimo com Ele. O ato de confiar em Deus também transforma a maneira como enfrentamos nossas relações. Em vez de depender das pessoas para nossa segurança ou felicidade, aprendemos a depender somente dele. Em Salmos 118:8 lemos: melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem.
Este versículo nos chama a colocar nossa confiança naquele que nunca falhará. Finalmente, confiar em Deus nos libera para viver com propósito. Quando deixamos de nos preocupar com aquilo que não podemos controlar, ganhamos mais energia e foco para cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Em Efésios 2:10, somos lembrados, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Esse versículo nos lembra que nossa vida tem um propósito divino e que podemos caminhar nesse propósito com confiança e paz. Confiar em Deus é mais que uma declaração, é um compromisso diário que transforma nossa maneira de ver o mundo. Frequentemente, nossas preocupações surgem porque tentamos carregar problemas que não nos pertencem. No entanto, Deus não apenas nos convida a confiar nele, mas também nos dá as ferramentas para isso. Em Salmos 37:5, somos exortados: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse versículo nos lembra que confiar em Deus não é algo passivo, mas ativo. É entregar nossos caminhos e confiar que ele fará sua obra em nós. Imagine um barco em alto mar durante uma tempestade. As ondas batem com força, os ventos são ferozes, mas o capitão mantém o rumo, confiando na bússola e no mapa. Assim é a nossa vida quando decidimos confiar em Deus. Mesmo quando as tempestades nos cercam, sua palavra é nossa guia segura e seu plano é o porto ao qual devemos chegar. Um dos maiores obstáculos para confiar plenamente em Deus é nossa tendência a antecipar o futuro. Preocupamo-nos com o que pode acontecer, esquecendo que Deus já conhece o caminho. Isaías 41:10 nos consola com estas palavras: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está ao nosso lado, nos fortalecendo e sustentando a cada passo. Confiar em Deus não significa que nossas vidas estarão livres de problemas. Na verdade, muitas vezes, os desafios são oportunidades para fortalecer nossa fé. Em Romanos 5:3-5, Paulo nos diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este trecho nos encoraja a ver as dificuldades como parte do processo de crescimento espiritual, sabendo que Deus usa cada situação para nos moldar e nos aproximar mais dele. A oração é uma ferramenta poderosa para fortalecer nossa confiança em Deus. Por meio da oração, não apenas expressamos nossas preocupações, mas também reafirmamos nossa fé em sua capacidade de lidar com elas. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. Outra maneira de cultivar a confiança em Deus é lembrar sua fidelidade no passado. Em Lamentações 3:22-23 lemos: graças à misericórdia do Senhor é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando olhamos para trás e quando vemos como Deus nos sustentou, encontramos motivos para confiar que Ele continuará sendo fiel no futuro. A gratidão desempenha um papel fundamental nesse processo. Quando agradecemos a Deus pelo que Ele já fez, mudamos nossa perspectiva da escassez para a abundância.
Em 1 Tessalonicenses 5,18 somos instruídos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão nos ajuda a focar nas bênçãos de hoje, em vez de nos preocuparmos com as incertezas do amanhã. É importante também aprender a soltar aquilo que não podemos controlar. Muitas vezes, nossas preocupações surgem porque tentamos resolver problemas que estão fora do nosso alcance. Mas em Mateus 6,34, Jesus nos diz: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Este versículo nos encoraja a viver um dia de cada vez, confiando que Deus proverá o que precisamos no momento certo. A confiança em Deus também nos leva a agir com fé. Tiago 2,26 nos lembra: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nossa confiança em Deus se reflete em nossas decisões, na maneira como enfrentamos os desafios e em como tratamos os outros. Não basta dizer que confiamos. Nossas ações devem confirmar essa declaração. Ao refletir sobre o que significa confiar em Deus, devemos lembrar que este é um caminho contínuo, não é algo que se domina da noite para o dia, mas um processo de aprendizado constante. Em Hebreus 12:1-2 somos exortados: portanto também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Este trecho nos encoraja a fixar nossos olhos em Cristo, que é nossa fonte de esperança e força. Finalmente, confiar em Deus nos permite experimentar sua paz e seu gozo, de maneiras profundas e transformadoras. Não se trata de ignorar nossos problemas, mas de enfrentá-los com a certeza de que não estamos sozinhos. Em João 16:33, Jesus nos assegura: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esta promessa nos lembra que, independentemente das circunstâncias, em Cristo encontramos vitória e esperança. Confiar em Deus não é uma tarefa passiva, é uma decisão ativa que transforma a maneira como enfrentamos cada aspecto da vida. Muitas vezes nos encontramos presos em uma rede de preocupações, inseguranças e dúvidas, perguntando-nos como seguiremos adiante. No entanto, as Escrituras nos ensinam que a verdadeira liberdade está em depositar nossas cargas nas mãos de Deus. Em Mateus 6:25-26, Jesus diz: portanto vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Este trecho não é apenas um lembrete da provisão de Deus, é um convite para refletirmos sobre o quanto valemos para Ele. Se Deus cuida das aves, como não cuidará de nós, seus filhos? Com frequência temos dificuldade em soltar nossas preocupações porque pensamos que, ao nos preocuparmos, estamos exercendo algum tipo de controle. Mas a verdade é que preocupar-se não muda nada. Apenas nos desgasta e nos afasta da paz que Deus deseja nos dar. Em Filipenses 4:6-7 somos exortados: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração acompanhada de gratidão não apenas nos conecta com Deus, mas também nos lembra que nossas cargas não foram feitas para serem carregadas sozinhas. Imagine um barco no meio de uma tempestade.
As ondas são altas, o vento é forte e parece que tudo está fora de controle. No entanto, em meio àquela tempestade, Jesus se aproxima e diz: "Não temais." A mesma calma que ele ofereceu aos discípulos no mar da Galileia é a que ele nos oferece hoje. Mas, para recebê-la, precisamos parar de remar desesperadamente contra as ondas das nossas preocupações e permitir que ele seja o nosso capitão. Um dos maiores desafios para confiar em Deus é a nossa tendência de nos compararmos com os outros. Vemos como alguns parecem ter vidas mais fáceis ou conquistas maiores, e isso pode alimentar a nossa ansiedade. Mas em Provérbios 3, 5, 6, recebemos uma chave para nos libertarmos dessa armadilha. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Neste versículo nos convida a abandonar nossas expectativas humanas e confiar que Deus tem um plano único e perfeito para cada um de nós. Confiar em Deus também exige ação. Não se trata de ficarmos parados esperando que tudo se resolva magicamente, mas de agir com a fé de que Ele está trabalhando nos bastidores. Em Tiago 2,17 lemos: "Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma." Isso significa que devemos dar passos de fé, mesmo quando não conseguimos ver todo o caminho à frente. É como caminhar na neblina. Não vemos o final da estrada, mas confiamos que cada passo nos aproxima do lugar onde precisamos chegar. Outro aspecto fundamental da confiança em Deus é aprender a viver o presente. Muitas vezes, nossas preocupações estão presas ao passado ou projetadas para o futuro. Mas em Salmo 118, 24 lemos: "Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele." Este versículo nos lembra que cada dia é um presente e que ao focarmos no presente, podemos experimentar a plenitude da sua graça. A gratidão é uma ferramenta poderosa para combater as preocupações. Quando começamos a agradecer pelo que já temos, nossa perspectiva muda. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos exortados: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." A gratidão nos ajuda a enxergar as bênçãos em vez das carências e a confiar que Deus continuará sendo fiel. Há momentos em que as preocupações parecem avassaladoras e sentimos que não podemos continuar. Nesses momentos é crucial recordar as promessas de Deus. Em Isaías 41:10 ele nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Estas palavras não apenas nos confortam, mas também nos dão forças para seguir adiante, sabendo que não estamos sozinhos. Viver uma vida de confiança em Deus é um processo, não acontece da noite para o dia. Mas cada pequeno passo nos aproxima mais dele. Quando escolhemos confiar em vez de nos preocupar, estamos fazendo uma declaração de fé. Estamos dizendo: "Deus, eu confio que tu tens o controle, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo." E essa declaração, embora simples, tem um poder transformador. Ao refletirmos sobre tudo isso, podemos ver que confiar em Deus não apenas nos liberta das preocupações, mas também nos permite viver com propósito. Ajuda-nos a focar no que realmente importa e a viver com a certeza de que, aconteça o que acontecer, estamos nas mãos de um Deus amoroso e fiel. A jornada de confiar plenamente em Deus é um caminho que nos leva a descobrir a profundidade do seu amor e a grandeza da sua fidelidade. É nesse ponto que o coração se rende por completo, deixando para trás qualquer traço de dúvida ou ansiedade. Mas esse caminho não é fácil. É um processo contínuo de crescimento espiritual e um exercício constante de fé. Em Provérbios 3, 5, 6, somos lembrados: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deste trecho, nos desafia a entregar não somente nossas preocupações, mas também nossos sonhos, nossas metas e até os nossos medos mais profundos. Confiar em Deus não significa simplesmente esperar que Ele faça tudo por nós. É caminhar em fé, sabendo que a sua direção é perfeita, mesmo quando não entendemos o caminho. Muitas vezes, o maior obstáculo para confiar completamente em Deus somos nós mesmos. Apegamo-nos à necessidade de controlar, de prever, de garantir que tudo esteja em ordem. Mas o controle que acreditamos ter é uma ilusão. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais apertamos, mais rápido ela escapa. É na entrega total que encontramos liberdade, uma liberdade que não se baseia em nossas capacidades, mas na fidelidade de Deus. Imagina que estás à beira de um abismo. Do outro lado há uma terra prometida, um lugar de paz, alegria e propósito. Mas para atravessar, precisas dar um salto de fé. Não consegues ver a ponte, mas Deus te garante que ela está lá. Esse salto não é fácil, mas é necessário. Cada ato de confiança em Deus é como esse salto. Afasta-nos da margem das nossas preocupações e nos conduz à segurança da sua provisão. A vida não estará isenta de desafios, mesmo quando confiamos em Deus. Enfrentaremos provas e dificuldades, mas a diferença está em como as enfrentamos. No Salmo 23:4, Davi declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este versículo nos mostra que a presença de Deus não elimina as dificuldades, mas nos dá força e consolo para atravessá-las. À medida que aprofundamos nossa confiança em Deus, começamos a ver sua mão em cada detalhe da nossa vida. As coincidências se tornam evidências do seu cuidado e os momentos de incerteza transformam-se em oportunidades para fortalecer nossa fé. É como um agricultor que semeia em terra fértil. Ele sabe que não pode controlar o clima, mas confia que com o tempo a colheita virá. Em Isaías 26:3 nos é prometido: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Esse nível de paz não é algo que o mundo possa oferecer. É uma paz que transcende as circunstâncias e nos permite descansar em meio à tempestade. Mas essa paz não vem automaticamente. É o resultado de um relacionamento constante com Deus, de uma comunhão diária que nos lembra quem Ele é e quem nós somos nele. A gratidão desempenha um papel fundamental nesse processo. Quando agradecemos a Deus, mesmo em meio às dificuldades, estamos declarando nossa confiança em sua soberania. Em 1 Tessalonicenses 5:18, somos exortados: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não apenas transforma nossa perspectiva, mas também nos conecta mais profundamente ao coração de Deus. É importante lembrar que confiar em Deus não significa que nunca teremos dúvidas ou medos. Somos humanos e é natural enfrentarmos momentos de incerteza, mas a chave está no que fazemos com essas emoções. Em vez de permitir que nos paralisem, podemos usá-las como um lembrete para voltar a Deus, para buscar sua direção e seu consolo. Em Mateus 11:28, Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este convite não é apenas para momentos de crise, mas para cada dia da nossa vida. No fim do dia, confiar em Deus nos liberta. Liberta-nos da responsabilidade de ter todas as respostas, da pressão de tentar controlar tudo e da ansiedade que vem com a incerteza. Permite-nos viver com um coração leve, sabendo que estamos nas mãos de um Deus que nos ama profundamente e que tem um plano perfeito para nós. Ao refletires sobre este tema, pergunta-te:
Quais áreas da minha vida preciso entregar a Deus? Quais preocupações estou segurando que preciso soltar? Lembra-te de que Deus não te pede que carregues tuas cargas sozinho. Ele está contigo, disposto a caminhar ao teu lado, a te sustentar e te guiar. Quando tudo parece incerto e o peso da vida nos sobrecarrega, o convite de Deus permanece firme e claro: confia em mim. Não é apenas uma frase, é um chamado, uma declaração que nos lembra que não fomos criados para carregar sozinhos as preocupações deste mundo. No entanto, o ato de confiar nem sempre é fácil, requer mais do que palavras, exige uma entrega total da nossa mente, corpo e espírito. Em momentos de desespero, muitas vezes buscamos soluções rápidas, tentamos controlar o incontrolável ou até nos rendemos à ideia de que não há saída. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos oferece algo muito maior do que respostas imediatas. Ele nos oferece sua presença, e é nessa presença que encontramos paz, propósito e força para enfrentar qualquer situação. O Salmo 46:10 nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este versículo não é apenas um mandamento, é um convite para pararmos, rendermos-nos e reconhecermos que Ele está no controle. Mas o que significa aquietar-se? Não se trata de inatividade, mas de um descanso ativo em sua soberania. É aprender a esperar com confiança, sabendo que seu tempo é perfeito e que seu plano é muito melhor do que poderíamos imaginar. Confiar em Deus não significa que não enfrentaremos problemas, significa que nunca os enfrentaremos sozinhos. Em Isaías 41:10, ele nos garante: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Estas palavras não são apenas consolo, são uma promessa inquebrável. Deus está conosco, mesmo nos momentos mais escuros. À medida que refletimos sobre a confiança em Deus, é essencial lembrar que essa confiança não se constrói da noite para o dia. É um processo, uma jornada que se fortalece a cada passo de fé. Imagina uma árvore cujas raízes se aprofundam no solo. Cada tempestade, cada vento forte não a destrói, a torna mais forte. Assim é a nossa fé. Cada desafio é uma oportunidade para aprofundarmos nossas raízes em Deus. Um dos maiores obstáculos para confiar plenamente em Deus é nossa tendência de olhar para o futuro com ansiedade ou para o passado com arrependimento. Mas Deus nos chama a viver no presente, a confiar nele hoje. Em Mateus 6:34, Jesus nos diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Este versículo nos lembra que a graça de Deus é suficiente para o presente e sua provisão estará lá quando dela precisarmos. Parte desse processo de confiar em Deus implica soltar nossas preocupações. Mas como soltar algo que nos consome tanto? Começa com um ato intencional de rendição, levar nossas cargas a Deus em oração e permitir que sua paz substitua a nossa ansiedade. Filipenses 4:6-7 nos anima. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É nessa entrega que experimentamos uma liberdade que o mundo não pode oferecer. Ao soltarmos nossas preocupações, abrimos espaço em nosso coração para a paz de Deus. E essa paz não depende das circunstâncias. É uma paz que vem do fato de sabermos que estamos nas mãos de um Deus que nos ama profundamente. No entanto, confiar em Deus também requer ação. Não se trata de nos sentarmos passivamente, esperando que tudo se resolva como mágica. Trata-se de caminhar em fé,
tomando decisões baseadas em Sua palavra e confiando que Ele guiará os nossos passos. Provérbios 16:9 expressa isso claramente. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A gratidão é outro componente essencial nessa jornada. Quando escolhemos agradecer a Deus, mesmo em meio às provas, declaramos nossa confiança em Sua soberania. A gratidão muda nossa perspectiva, nos permite ver Sua mão em cada detalhe e fortalece nossa fé. É como um farol que ilumina nosso caminho, lembrando-nos de que Deus está trabalhando mesmo quando não conseguimos vê-lo. Além disso, confiar em Deus nos liberta da necessidade de buscar a aprovação dos outros. Em um mundo no qual constantemente buscamos validação, a certeza de que somos amados e aceitos por Deus nos dá a liberdade de sermos quem Ele nos criou para ser. Romanos 8:31 declara: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Essa verdade nos enche de confiança para enfrentar qualquer desafio, sabendo que estamos do lado vencedor. Ao concluirmos este tema, quero que você se lembre de que confiar em Deus é um presente, mas também uma escolha diária. Todos os dias enfrentaremos decisões que testarão nossa fé, mas cada dia também é uma oportunidade para dizer: Deus, eu confio em Ti. Não sei como tudo vai se resolver, mas sei que Tu tens o controle. Enquanto refletes sobre esta mensagem, pergunta: quais áreas da minha vida preciso entregar a Deus? Quais preocupações estou carregando que preciso soltar? Lembre-se de que Deus não quer apenas aliviar tuas cargas. Ele quer caminhar contigo, sustentar-te e guiar-te para um lugar de paz e propósito. Por fim, quero deixar-te uma promessa. Quando escolhes confiar em Deus, quando entregas a Ele tuas preocupações e caminhas em fé, experimentas uma paz e uma liberdade que o mundo jamais poderá oferecer. Porque confiar em Deus não apenas muda nossa perspectiva, muda nossa vida. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, somos lembrados de uma verdade simples, mas profundamente transformadora. A preocupação nunca foi um fardo que Deus desejou que carregássemos. Quando tentamos segurar tudo sozinhos, nossa alma se cansa, nosso coração se aperta e nossa mente se perde em medo e incerteza. Mas quando entregamos nossas preocupações a Deus, algo maravilhoso acontece. Encontramos descanso. Deus não te pede para entender tudo. Ele te convida a confiar. Ele não te chama para carregar o amanhã. Ele te chama para viver o hoje com fé. Cada vez que você solta uma preocupação e deposita nas mãos do Pai, você declara: Senhor, eu confio que Tu tens o controle. E essa entrega abre espaço para que a paz divina flua, uma paz que o mundo não pode oferecer. Lembre-se disso. Você não está sozinho, não precisa ter todas as respostas, não precisa viver angustiado. O Deus que sustenta o universo é o mesmo que cuida de cada detalhe da sua vida. Ele te chama suavemente, dia após dia. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Que hoje você escolha confiar. Que hoje você decida soltar o que te pesa e segurar firme na mão de Deus. Porque quando paramos de nos preocupar e aprendemos a descansar nele, nossa vida ganha leveza, propósito e esperança. Entregar tudo a Deus não muda apenas a sua perspectiva, muda o seu futuro.